jogar no chão toda a esperança que restou, e então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos hoje encerrando a série que diz respeito ao terceiro encontro paternidade, o C, que devíamos fazer lá no SEVA, mas pela contingência do momento que nós estamos vivendo aí com a crise do coronavírus, nós estamos oferecendo ele através da internet. Obrigado por você nos acompanhar, nos receber. Como disse, esse aqui é o último. Nós começamos lá atrás, né? 7 pessoas já me antecederam. O Ailton começou falando de evangelização, que Deus toma iniciativa, mas também depende da nossa iniciativa de aceitar, de interagir com essa iniciativa de Deus para nós termos um relacionamento eterno. Aí veio o Liel, também falou de coragem conosco, que é preciso coragem, que é para frente que se anda. O Valcir nos lembrou que nós hoje temos condições de usar o que nós temos de material, de bens materiais, para investir na nova terra e novos céus. O Afonso lembrou que confissão não é somente aquela que diz respeito ao sacramento que você pode fazer como sacerdote, mas nós estamos numa dinâmica de vida que sempre estamos nessa relação de ouvir confidências de alguém, ou às vezes temos também necessidade de confessarmos e confidenciarmos algumas coisas a alguém. Isso deve ser levado em consideração como uma coisa muito preciosa, que deve abrir um diálogo, um relacionamento, um conselho, não apenas ouvir, mas ter a oportunidade de interagir com aquele que conversa conosco e abre seus pontos de vista. Mesmo o Jaime, que lembrou nós da importância dos dons, dom de profecia especialmente, e antes de tudo, nós precisamos ouvir Deus. Nós não podemos falar o que Deus quer que falamos, sem antes ouvir o que Ele tem a dizer para nós. A Renata nos lembrou de diversas ações, possibilidades de adoção, não somente a adoção clássica, que você traz uma criança, adota como filho para morar com você, mas também outras possibilidades vocês devem ter visto. O Carlos Augusto também esteve conosco, encerrando ontem essa parte, e hoje nós vamos falar então da paternidade envolvida na volta de Cristo. Lembrando que o tema dessa série aqui, que é o nosso encontro também, é a paternidade na perspectiva da volta de Cristo. Então, isso posto, nós vamos começar hoje, e eu quero dividir o meu assunto em 3 partes. A primeira parte, um pouco mais longa, a gente vai falar sobre o Gênesis, um conteúdo do Gênesis, a paternidade a partir dali. A gente vai gastar um tempo, porque Gênesis é, sobretudo, um livro profético, porque ele, além de falar o que aconteceu, como aconteceu, ele também vai nos dizer como será. Porque Deus não mudou o seu plano, Deus não desviou do seu propósito, seu objetivo. Ele vai levá-lo a bom termo com certeza. E Gênesis então mostra como que seria sem o pecado, se não tivesse havido esses intercursos aí no meio do caminho.
Então, superado tudo isso que vai ser superado, como será como Deus tinha antes planejado. Depois vamos abordar um pouco sobre a revelação de Deus, retomada de Deus, a insistência de Deus com o homem para reocupar no coração do homem o seu lugar e para restabelecer a relação original que ele propunha, que ele tinha intenção de ter com o homem. E finalmente nós vamos ver, muito ligado aos dias de hoje, a situação que nós vivemos, a questão da volta de Cristo, porque ele vem e qual é a nossa condição que devemos estar quando ele volta, bem como também como estará com a condição do mundo. Alerto que essas coisas que nós estamos vendo hoje, esses confinamentos nas casas, a pandemia, essa mudança no mundo, com a economia sendo relegada para um segundo plano, ela não está abrindo mão disso muito facilmente, mas num instante, num intervalo, num piscar de olhos da história, a economia ficou secundada. A saúde veio em primeiro lugar e, consequente também, a vida está em primeiro lugar. Nunca se pensou nisso antes, mas toda crise, Deus quer fazer alguma coisa, tirar algum proveito que somente Ele pode fazer. O homem não tem condição de fazer. E nós vamos ver isso então. Iniciando então a nossa parte, eu quero falar sobre o Gênesis. Ok? Eu acho que hoje nós vamos ser bastante concisos e por isso eu peço bastante atenção de vocês, tá? Bom, então, vamos lá. No Gênesis, a primeira coisa que nós encontramos, a abertura do livro de Gênesis, a abertura da história é com a criação. Deus, ele é Pai, enquanto Pai, ele é Criador, mantenedor de tudo e de todos. Ou ainda podemos dizer que, por ele ser Criador e mantenedor de tudo, de todos, ele é Pai, porque isso é uma característica de Pai. Esse é um atributo do Pai, é uma atribuição de Pai que ele tem. E ele compartilhou essa paternidade, compartilhou esse atributo, ele atribuiu paternidade ao homem. Então ele compartilhou isso com Adão, seu filho. Aliás, entender Adão como filho de Deus é uma coisa importante. Lá em Lucas 3:38, vai dizer que Adão é tão filho de Deus quanto Sete era seu filho também. Adão e Eva juntos, eles foram criados e receberam a missão, a incumbência de gerar muitos filhos, muitos, para encher a terra. E esses filhos, então, seriam a imagem e semelhança de Adão e Eva, mas também a imagem e semelhança de Deus. Assim como Adão e Eva traziam em si a imagem e semelhança do Criador, de Deus, do Pai, esses filhos que lhe iriam gerar, a sua prole, sua descendência, todos eles iriam também trazer a imagem e semelhança de Deus. Nós não percebemos isso porque, por causa do pecado, o homem foi despido da glória de Deus. Então, esses filhos que iriam nascer, essas pessoas, elas estariam portando a glória de Deus, tanto quanto Adão e Eva também portavam antes do pecado. Aí, como falamos em pecado, o pecado frustrou a imediata realização desse objetivo, desse plano. Ele cessou isso. Deus criou o homem para viver em harmonia com ele e com toda a criação, governando toda a criação, estabelecendo ordem toda a criação. Mas uma vez que o homem desobedeceu, ele próprio se tornou um rebelde, então não tinha como prosseguir com ele. Ele ia multiplicar também a rebeldia que agora estava instalada nele, pela desobediência vista pelo pecado que cometeu.
E depois, então, Deus vem insistindo em revelar-se como Pai, como Criador, como mantenedor de todas as coisas, o Deus verdadeiro. Mas enquanto Deus estava fazendo isso, trabalhando nisso, havia também os pecados. E esses pecados foram multiplicando, multiplicando, e eles foram ofuscando a imagem de Deus como Pai. Então, de um lado, o homem pecava mais, ia perdendo a lembrança, a memória, a consciência, o conhecimento de Deus como Pai, ia criando outros deuses para si. E Deus, de outro lado, paulatinamente estava sempre tendo uma ação reveladora para restaurar no homem a sua filiação. E com isso poder retornar à condição original antes do pecado. Pois bem, alguns exemplos. Depois que Adão pecou, muito tempo depois, aparece Noé. Deus preserva Noé e seus filhos de todo o dilúvio para, através dessa família, gerar outra vez uma nova civilização sobre a Terra. De toda aquela civilização que se perdeu no dilúvio até aquele momento, Noé foi preservado porque ele tinha em mente quem era Deus e assim ele prosseguia. Ele tinha em mente, em consciência, que Deus tinha uma família e ele era parte dessa família. Notamos que Noé, ele, no momento que o casamento era uma coisa muito vulgarizada, e casamento nessa época entenda-se relação sexual, a coisa mais, da maneira mais simples que tinha, havia se banalizado totalmente, e Noé era monogâmico, ele tinha uma só esposa, e ele era forte, convincente nisso, que os seus filhos também, nessa época, tiveram uma só esposa, e por isso ele achou graça diante de Deus, e foi escolhido para preservar a humanidade. Dando um salto à frente, vamos chegar em Abraão, porque depois de Noé também houve outros pecados, e Deus recomeça com Abraão, chama Abraão, cujo nome era Abrão, pai exaltado, e Deus muda ele para ser pai de muitos filhos. Abraão vai gerar muitos filhos, e entre eles um filho especial da promessa, que é Isaac. Isaac vai gerar Jacó, que vai gerar mais 12 filhos, e dessa descendência vai nascer a nação de Israel, que todos eles, todos os judeus, têm Abraão como pai, o fundador, o criador daquela nação. Então, é uma nação que nasce de um homem que tinha fortemente em si o caráter de paternidade, o caráter paterno. E a nação herda essa paternidade, ela age como tal, ela se organiza, ela vive como tal, como sendo herdeiro desse conceito, desse tesouro que ela guarda e preserva, que é a paternidade. Então, Abraão e seus descendentes estavam levando adiante a paternidade. Bom, então isso é que nos mostra o Gênesis. Nós não estamos lendo aqui uma passagem, mas a questão com Adão, a gente vê nos primeiros capítulos, especialmente o capítulo 1 e 2, depois a gente vai encontrar Noé no capítulo 6 a 9, e depois, a partir do 12, a gente vai encontrar ali a história de Abraão. Tudo isso vale a pena ler, tudo isso está lá. Nessa caminhada nossa, não vamos perder de vista que Deus, originalmente, ele é pai e quer ter uma relação de pai com filho, uma relação pessoal. Hoje em dia, muitas ideias têm sobre Deus. Deus é uma força cósmica, uma energia. Outras religiões também consideram Deus de maneira ímpar, algumas até assim, muito austera, muito ditatorial, muito autoritária. Mas, a não ser os cristãos, ninguém tem a revelação de Deus como Pai. Deus quer nos revelar como Pai para nós. Ele nos quer seus filhos, ele procura os seus filhos, ele deseja ter os seus filhos de volta.
Hoje em dia conhecemos a história que há muitos filhos querendo ser adotados, querendo ter pais, que estão aí ao desalento no mundo, nas casas, lares, mas Deus acontece ao contrário. Ele é um pai à procura dos seus filhos. Ele sabe onde estão os seus filhos. Ele quer tê-los de volta. Mas o problema é que esses filhos não se querem voltar, não se deixam adotar por Deus. Então não vamos perder de vista que Deus quer ser pai. Ele criou-nos para ter filhos, para que fôssemos filhos dele. Bom, lá nos evangelhos, depois do passado grande salto, Noé, outro grande salto, Abraão, outro grande salto, agora nós vamos para Jesus, que é o ápice, é o auge da revelação de Deus. Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas pelos profetas, mas através do Filho, que é a sua exata expressão, ele falou nos últimos dias, finalmente, na plenitude dos tempos. Ele enviou seu próprio Filho. E a missão do Filho é de se revelar como Filho e também, ao mesmo tempo, revelar Deus como Pai. Percebe o seguinte, vamos pegar o versículo mais conhecido que tem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado. E aí prossegue o versículo que todo mundo conhece ou pode conferir em João 3,16. Vamos perceber aí que Deus amou o mundo que enviou seu Filho. Se ele falasse que enviou seu profeta, o seu apóstolo, ele não estaria se identificando como pai, mas como o emissor, como aquele que estava enviando o seu missionário, que estava enviando o seu profeta, que ia falar em seu nome. Mas ele enviou seu Filho, consequentemente, ele está se apresentando como Pai. Então a missão de Jesus, ela tem dois lados, dois aspectos. Um aspecto é revelar-se como Filho de Deus. E outro aspecto é revelar o Pai como dele e nosso também. Outra passagem também, bem conhecida, Mateus 16, quando há aquele diálogo que Jesus pergunta, né? Quem dizem as pessoas que eu sou? E aí as pessoas respondem, Elias, Jeremias, um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se adianta, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente complementa que Pedro era um bem-aventurado por conhecer isso, era feliz por conhecer isso. E mais um detalhe, ele dizia, Pedro, não foi a sua capacidade, não foi a sua investigação intelectual que te mostrou isso, mas meu Pai que está no céu é que te revelou. Percebe? Então, Pai revelando o Filho. E o Filho está ali para revelar ao Pai. No batismo, também lembramos, quando o Espírito Santo veio como uma pomba sobre ele, ele disse, este é meu Filho amado a quem me compraz. Então, quando alguém apresenta seu Filho, está se apresentando como Pai. No mundo da figuração, junto com Pedro, Tiago, João, Elias e Moisés, o Pai também aparece. O Pai diz, este é meu Filho amado, a ele ouvi. Então, não é só conhecer Jesus como Filho de Deus, não é só receber Jesus, mas é também compreender que é Deus o Pai e receber Jesus, recebe o Pai. Quem a mim recebe, recebe aquele que o enviou. Então isso, em outras palavras, Deus está restaurando em nós a sua paternidade. Ele está se voltando para nós, está se dirigindo para nós, e em resposta devemos voltar, nos converter a Ele e confiar que Ele é Pai.
Ele não é um Deus tirano, não é um Deus que está pronto para pegar a gente na curva, num deslize, mas ele, sobretudo, é Pai, Pai que ama. Porque outro desígnio dele diz que Deus é amor. Então nós temos Deus que é Pai e um Pai que nos ama. Aquele que recebeu Jesus recebeu o poder de ser filho de Deus. A primeira coisa que Jesus fez, o essencial que Jesus fez, foi de anunciar. Jesus veio para anunciar o reino do Pai e nos convidar para esse reino, convidar para sermos cidadãos desse reino. E assim que nós aceitamos, nós nascemos de novo, nascemos dentro desse reino. Nós somos cidadãos do reino por direito de nascimento. Nós não compramos esse título, mas porque nascemos de novo, nós somos cidadãos do reino. Somos filhos do rei. E isso quer dizer o seguinte: todos que receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é um poder qualquer, é o poder de ser filho de Deus. E isso vai ser importante para o nosso futuro, para a história, para o plano de Deus para nós. Então, Jesus veio gerar muitos filhos. E esses filhos, como os filhos de Adão, serão também a imagem de Deus. Romanos 8, 29, diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, se Adão era imagem e semelhança de Deus, seus filhos também o seriam. Agora, aqueles que são filhos de Deus por Jesus Cristo também trazem em si a imagem e semelhança do Pai. Nós somos iguais aos que os filhos de Adão seriam e vamos também servir para o mesmo propósito. Bom, então, isso posto, nós temos um novo tempo diante de nós. O primeiro momento, Jesus veio e anunciou essa paternidade de Deus. A igreja nasce anunciando. A gente toma o discurso de Pedro de Pentecoste, ele vai se dirigir aos pais, vai se referir aos pais, aos filhos, várias vezes. A igreja, ela não nasce e não entra pelo sistema sinagogal, religioso judaico que existe. Ele não vai por esse caminho, muito embora Jesus pregasse na sinagoga, muito embora Paulo tivesse pregado na sinagoga preferencialmente, mas não é por lá que a igreja vai caminhar. A igreja, ela vai se introduzir pelas famílias, pelos lares, ela vai em busca de paternidade, despertando paternidade, gerando paternidade e se constituindo como família nas famílias. Então, aquilo que não foi possível através de Adão, de encher a terra de filhos de Deus por causa do pecado. Agora, através de Jesus, ele nos redime, nos compra a Deus, e nós somos, cada vez que somos perdoados, Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado antes. Então a terra vai se encher dos filhos de Deus. Assim como ele pretendeu lá na criação, agora com Jesus vai ser possível. A terra se encherá dos filhos de Deus. E com a volta de Cristo, então haverá uma restauração. E tudo será como era desde o princípio, antes do pecado. E nessa terra, com a volta de Cristo, os seus filhos, juntamente com Cristo, governarão a terra para o Pai. Assim como Deus pretendeu lá com Adão, encher a terra, sujeitai-a, dominai sobre tudo, assim também serão os filhos que Jesus conquistar para o reino. Ele está conquistando filhos para reinar com o Pai. Então, Romanos 8 também fala que nós vamos reinar com Cristo. 2 Timóteo, que nós vamos reinar com Cristo. E também
vamos governar a terra com Cristo. A terra, toda a criação, nós, os anjos e até o Espírito Santo geme pela manifestação dos filhos de Deus. E esse de Deus somos nós. Então há um apelo. Jesus vai voltar, procurando filhos para Deus para reinar com Ele, procurando os seus cidadãos. E nós temos a chance agora de sermos isso. Nós temos que tomar a maior decisão da nossa vida diante disso. Para completar, eu queria refletir com vocês uma seguinte situação. Imagine que você trabalhasse no ano 2000 numa das torres gêmeas lá em Nova York. Dia 9 de setembro era um domingo. E dia 11 você lembra o que aconteceu. 11 de setembro de 2001, as torres vieram abaixo. Suponho que dia 9 você está na sua casa e recebe a visita de um velho conhecido seu, de infância, de adolescência, mas que sumiu, você não encontrou mais. E essa pessoa nesse dia, nesse domingo, conta para você todos os planos e tudo que irá acontecer no dia 11, na terça-feira. Como que as torres serão bombardeadas. Ele é um dos pilotos. Ele conta por que ele ingressou em tudo isso. Imagine essa história. E você então está sabendo que terça-feira as torres vão cair e vai ser aquela catástrofe que você assistiu várias vezes pela televisão. Pergunto, se você trabalhasse numa dessas torres, você iria trabalhar na terça-feira? Se nessas torres aí trabalhassem seu cônjuge, seus filhos, seus pais, você ficaria indiferente? Você iria trabalhar normalmente ou você faltaria? Ou você também se empenharia para que eles não fossem nesse dia? Os seus amigos mais chegados, mais íntimos, você também não deixaria? E aqueles que não dessem ouvido, talvez você agisse até com uma certa estratégia, uma certa violência, trancando em casa, raptando, levando para longe, fazendo coisas assim, porque eles não estavam acreditando. Mas, na terça-feira, você ia poder avaliar aquela decisão que você tomou antes. Você não foi trabalhar, foi a decisão certa, ou você foi trabalhar e se arrependeu? Você salvou o máximo de pessoas que pôde ou não? O que eu imagino é que você não ficaria indiferente se soubesse o que aconteceria na terça-feira. Pois bem, nós estamos diante da volta de Cristo, o maior acontecimento de todos os tempos, que faz a Torre Gêmeas parecer um cisco na história. E como que nós estamos vivendo? Indiferentes? Despreocupados? Nós estamos passando por essa quarentena, por essa epidemia, e isso é um chacoalhão que Deus está dando, avisando as coisas que virão pela frente. Nós não podemos pensar que, passando isso, tudo volta ao normal. Muita gente está assim, ansioso para que passe e para voltar a fazer tudo que fazia antes, de uma maneira até desenfreada, como querendo tirar o atraso das coisas. Mas não será assim. Será que depois que passar tudo isso, você vai dedicar tempo à oração, tempo à família, tempo à leitura, tempo a ouvir pessoas ensinando sobre as coisas de Deus? Você vai convidar sua família para estar junto ainda? Ou vamos gastar tempo na televisão, nos séries, nos seriados, no cinema, no shopping, na praia, volta tudo normal e Deus fica para um segundo plano como estava até então. Eu acho que esse chacoalhão chamou-nos a atenção para que Deus reocupe o seu lugar novamente. E quanto mais nos atentarmos para isso, nos arrependermos, talvez nossa vida ficou tão normal, aliás, as coisas comuns, que segundo o padrão do mundo ficaram tão comuns,
ficaram normais, porque todo mundo fazia assim, parecia que era certo, que nós esquecemos de consultar Deus, a opinião dele, de acordo, se nós estamos vendo de acordo com os padrões dele ou não. A nossa aferição passou a ser a sociedade. O que todo mundo faz é normal, está certo, não tem importância. Mas nós queremos, precisamos ter um relacionamento com Deus, com o Pai, e aferir a nossa vida, a nossa conduta, pela opinião de Deus, pela vontade de Deus. Esse chacoalhão serviu para isso. Nós estamos gastando nosso dinheiro, como bem parece, aceitando os desejos que são introjetados em nós por uma mídia competente da sociedade, desse mundo, ou estamos gastando aquilo que é necessário? Estamos gastando demais, não tendo com quem ajudar o outro, estamos minguando a nossa generosidade porque estamos investindo demais em nós. Seria isso? Não. Deus chacoalhou para que nós mudemos nossas prioridades, nós voltemos a avaliar nossa conduta pela opinião dele, pela palavra de Deus, nós voltemos à oração, nos relacionar com ele como nosso Pai. E então todas as coisas serão restabelecidas. Nesses dias agora, não tenha medo. Não tenha medo. Não seja alguém que está desnorteado. Seja um filho que confia no Pai e quer o seu bem. Haja o que houver, ele sempre vai querer o seu bem. Mas, por outro lado, não seja um filho desleixado. Aproveite agora. Tome consciência que nós estamos, às vezes, tentando se alimentar com as alfarrobas que os porcos se alimentam, mas nem isso nós temos. Deus tem um manjar muito melhor na sua casa. Vamos voltar para o Pai. É tempo de converter os nossos corações ao Pai, que sempre se voltou e sempre se volta a nós. Que Deus o abençoe. Que essa palavra fale o teu coração. E Deus se revele a você como um Pai amoroso. Peço isso em nome do Filho de Deus, nosso irmão maior, Jesus Cristo. Amém e amém. Até a próxima.